Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado a todos pela presença nesse que é o terceiro encontro da nossa série de 3 webinars, sempre relacionando LGPD, proteção de dados, com temas relevantes e com o tratamento de dados e Covid-19. Para quem esteve presente nos últimos, muito obrigado pela presença, obrigado por nos prestigiar novamente. E para quem é a primeira vez, muito obrigado também. E para todos vocês, quem assistiu, quiser rever, ou para quem não teve oportunidade, esse vídeo e os demais encontros vão estar disponíveis no link e a gente vai disponibilizar no final da série de webinars. Bom, para começar, a ideia é trazer um panorama geral que todo mundo sabe, mas atualiza a cada minuto. Então, aqui a gente, que é o do Covid-19, em que no mundo já temos quase 1 milhão de infectados, e 45 mil fatalidades. E no Brasil, uma magnitude proporcionalmente menor, mas não tão menos desoladora. A gente já tem quase 6 mil contágios e mais de 200 fatalidades. É uma situação que, como eu disse, a gente falou nos outros encontros, a nossa geração não viveu. E para a gente superar, a gente precisa se inovar, a gente precisa procurar alternativas. E um benefício que a nossa geração tem, que as outras não tiveram no enfrentamento de outras pandemias e epidemias, é justamente a tecnologia. A tecnologia nunca esteve tão avançada quanto o que a gente tem hoje. E essa tecnologia, ela tem disponibilizado, tem possibilitado tentar prevenir novos contágios, gerenciar quem está contagiado e adotar medidas para tentar mitigar esses problemas. E com isso, a gente tem o que talvez seja o maior tratamento de dados pessoais já ocorrido na história da humanidade. A cada dia tem se gerado muitos dados e eles têm sido amplamente utilizados nessa pandemia também. A título de exemplo, a gente vê isso acontecendo muito na Europa. O exemplo mais forte disso está no norte da Itália, em que o governo de Milão tem utilizado o monitoramento das redes de telefonia celular para saber se o pessoal está cumprindo a quarentena mesmo. E uma ação semelhante tem sido feita em Recife, em que as operadoras de telefonia celular têm compartilhado com o governo informações sobre concentração populacional, se o pessoal realmente está ajudando com o isolamento social. Mas acho que hoje o exemplo mais interessante está justamente na China, e que foi o berço dessa pandemia, a que tudo indica, o primeiro contágio ocorreu lá, sofreu bastante, teve grande dificuldade no começo e isolamentos massivos da população. E hoje, o acompanhamento que o governo tem feito, seja pré, durante ou pós-contaminação de uma pessoa, de infecção, é por meio de tecnologia. Tem sido divulgado em agências de notícias, veículos. Aqui a gente pegou a matéria do New York Times, mas qualquer pessoa que chega na China hoje, ela é de outros países, né, de áreas potencialmente infecciosas, ela é destinada para uma sala em que ela tem a temperatura medida, vê se tem algum sintoma do Covid-19 e tem o passaporte fotografado, precisa instalar um aplicativo de monitoramento, junto com o WeChat, que é o
principal aplicativo de mensagens e pagamentos, e é um super app que na China usa-se bastante. Esse aplicativo, ele tem uma imagenzinha verdinha aqui, não é à toa. Todo mundo ganha uma cor quando quando cadastra. Verde quem está livre, amarelo quem tem o potencial de estar contaminado e vermelho quem está efetivamente contagiado. Então, quando você chega de um país, se a gente viajasse hoje do Brasil para a China, a gente passaria por essa triagem e receberia pelo menos uma cor amarela, que significa que, obrigatoriamente, a gente deveria observar um isolamento social de 14 dias. Se nesses 14 dias manifesta-se algum sintoma, nosso aplicativo ele migra para o vermelho. Se não aparece nada, ele migra para o verde. E mesmo depois do verde, se eu entro em contato com alguém que depois passe a ser vermelho, dentro de 14 dias, esse aplicativo muda de cor, eu recebo alertas e ele é usado para o monitoramento de se você recebeu uma ordem do governo de ir fazer um teste, de comparecer a alguma unidade de saúde. Caso você não compareça, ele te manda alertas e pode até aplicar as sanções do governo chinês. O exemplo chinês é interessante e ele é meio único, até mesmo por conta das peculiaridades do próprio sistema político chinês. Na Itália, essa sistemática não funcionou muito bem de monitoramento, porque o italiano ele percebeu que o monitoramento acontecia com o celular. Muita gente tomou a decisão mais simples, para não monitorar, deixa o celular em casa. Então, no começo do monitoramento das redes, não foi tão efetivo assim no norte da Itália, enquanto na China tem sido extremamente efetivo por conta do controle individual. As grandes diferenças que a gente vê dos dois, além da própria estrutura, viria até inclusive na aplicabilidade de uma lei de proteção de dados, tal qual um GDPR e uma LGPD. Brasil e Itália têm usado dados agregados, anônimos ou pelo menos anonimizados. E para quem já tem algum contato com a LGPD, a gente sabe que dados anônimos e anonimizados não são dados pessoais. A China, por outro lado, ela sabe no âmago quem é a pessoa, ela individualiza cada um perfeitamente. Então, um tratamento de dados como o da China, sim, estaria sujeito a legislações de proteção de dados como a LGPD, como o RGPD, GDPR, GDPR. O que a gente fica de discussão aqui? Seria possível a gente ter um tratamento de dados tal qual a China num cenário atual? E num cenário atual, o que eu digo hoje, sem LGPD, como funcionaria? O que está acontecendo em Recife pode ser feito? Em Recife, primeiro que a gente tem a questão de que não está sendo compartilhado dado pessoal, né? São dados agregados sem potencial de identificação, segundo informações dos órgãos públicos quando consultados. No caso da China, dado pessoal individualizado. Hoje, para a gente ter esse tratamento de dado pessoal individualizado dessa forma, sem LGPD, estaria sujeito a um sem fim de discussões, porque não temos legislação muito clara e específica que autorize ou proíba isso. Quando a gente fala de órgãos públicos, sempre tem a questão do interesse público, que ele superaria ao interesse individual, mas o direito à privacidade e intimidade também são constitucionalmente previstos. Então, como que a gente conseguiria mitigar isso? Como que a gente conseguiria fazer encontrar isso? No cenário jurídico atual sem LGPD, isso muito certamente seria levado à discussão, inclusive judicial, o que traz subjetividade. Cada juiz pode entender da forma que quiser. Para um cenário jurídico de LGPD,
aí talvez a gente tenha um pouco mais de... Talvez não, a gente tem um pouco mais de clareza sobre até onde seria possível ir. Porque justamente para implantação de políticas públicas e gestão de políticas públicas é um dos casos expressamente previstos pela LGPD de tratamento de dados pessoais. E isso pelo poder público, né? Mas, inclusive para pessoas jurídicas, direito privado, empresas, para proteção da vida do titular, da incolumidade física do titular ou mesmo de terceiro, também haveria essa possibilidade de tratamento de dados. Claro, sempre observando o limite da finalidade, por que eu estou tratando esse dado, sem desvirtuar isso. Só que a gente está no cenário, hoje, dia 1º de abril de 2020, sem LGPD. Esse cenário de regras um pouco mais claras vigora a partir de agosto de 2020. Ou talvez não. Hoje a gente tem 6 projetos de lei, tem mais projetos de lei querendo alterar a LGPD, mas temos 6 principais que tratam de alguma forma da alteração da sua vigência ou da aplicação das suas penalidades. Os que querem alterar o início da vigência têm 3 datas possíveis, que é para 15 de agosto de 2022, ou seja, 2 anos além do que a gente já tem inicialmente previsto. O outro seria para fevereiro de 2022, então 1 ano e meio a mais. E o terceiro, mais recente, são 12 meses a mais. Do outro lado, a gente tem 3 projetos de lei que não falam da mudança da entrada em vigor, da vigência da lei. Fala das penalidades. 2 deles falam da aplicação só de multa, limitando a multa a uma totalidade para evitar que seja por CPF, por dado vazado. Outro falando que no prazo de 24 meses as multas devem ser aplicadas proporcionalmente, então aquela multa de 2% do faturamento do grupo só seria possível a partir do 24º mês da vigência da lei. Só que esses 2 projetos falam exclusivamente de multa. E surgiu um outro projeto agora, segunda-feira, que fala do início das sanções. Então, a aplicação das penalidades que a cargo da ANPD só poderia se iniciar 12 meses após o início da vigência da LGPD, ou seja, só em agosto de 2021. Essa última proposta, ela é um tanto quanto interessante, porque ela encontra algo que um meio termo entre as propostas que a gente tem visto. Existem setores que defendem ambos os lados, tanto pela prorrogação da vigência quanto pela não prorrogação. E os dois têm seus pontos. Aqueles que defendem, principalmente, falam sobre a falta da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o órgão criado sob o chapéu e a chancela da Presidência da República para fiscalizar e orientar as atividades de tratamento de dados. A gente tem ela no papel, mas ela não existe na realidade. Então a gente está, cada um, construindo seus entendimentos. Esse projeto de lei, o PLS 1164 de 2020, ele traria uma situação quase de um sistema de sandbox, que é muito usado em alguns sistemas regulatórios, em que eu tenho a lei, ela vale, eu preciso seguir as normas que estão ali. Mas a aplicação de penalidades, que seria pela ANPD, ela só pode acontecer dali 12 meses. Então, eu tive pelo menos 12 meses, considerando que a ANPD seja efetivamente criada até agosto, para ouvir os entendimentos da ANPD, para dialogar com a própria autoridade e para a gente aprender a criar um ecossistema de tratamento de dados em conformidade com a LGPD. Então, talvez seja um projeto interessante, porque a simples prorrogação da vigência pode ser bom num primeiro momento, parecer bom, porque as empresas teriam mais prazo para se adequar,
Eles podem trazer impactos no âmbito internacional, inclusive, imensos. Países e regiões, como a União Europeia, Inglaterra, Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, podem preterir fazer negócios com o Brasil quando envolver tratamento de dados pessoais, pelo fato de que nós não temos proteção legislativa adequada. E isso pode impactar em relações e no próprio interesse do Brasil de ingressar na OCDE. Então, a simples prorrogação, apesar de ser a medida mais simples, ela pode trazer impactos tão graves, ou mais, na verdade, do que a simples entrada em vigor. Então, a gente precisa tomar com muita cautela essa posição de defender a simples prorrogação. Só que eles são projetos de lei e não passam de projetos de lei. Então, o cenário que nós temos hoje é LGPD começa a valer em agosto de 2020. Ponto. Começando a valer em agosto de 2020, se a empresa não estiver adequada, está sujeita a sanções. E só passando rapidamente para lembrar, são várias, desde uma simples advertência, passando por multas de até 2% do faturamento do grupo, que pode chegar a 50 milhões, então só lembrando, não é multas de até 50 milhões, multas de até 2% do faturamento do seu grupo. Se 2% superar 50 milhões, aí sim o limite vai ser 50 milhões. A gente se apega muito na multa, a gente precisa lembrar que tem outras punições que são tão pesadas quanto, ou até mais. A própria publicização da infração é tornar o que hoje é um furo de reportagem em uma determinação, em uma pena. Como é o recall hoje? As montadoras, a indústria farmacêutica, qualquer fabricante que precise fazer o recall dos seus produtos, ele vai a público informar isso. E aqui, basicamente, é o que se imagina que vai acontecer, em que a empresa que tratar dados de forma indevida, o agente de tratamento, porque isso serve também para o poder público, vai ter que ir a público comunicar esse tratamento indevido. E pode ter bloqueio do banco de dados, posso ter suspensão dos bancos de dados, ou posso ter suspenso até a atividade de tratamento que pode culminar na proibição até de exercício da atividade de tratamento de dados pessoais. Dependendo da atividade que a gente está falando da empresa, nós estamos dizendo aqui teremos uma sentença de morte daquela atividade, se não da empresa inteira. Assim, a multa é sim pesada, mas a gente não pode esquecer das outras. É o que torna a última proposta talvez mais interessante. Tá bom, Danilo. Ok, eu sei que é só projeto de lei, pode ser que nenhum deles vire lei, não altere a data de entrada em vigor, não altere a sistemática de aplicação das punições, mas agora a gente está num cenário de pandemia, né? Não serviria para mim apenas alegar um caso fortuito, força maior, porque hoje muitos negócios têm sido suspensos e até encerrados com base nessa disposição de caso fortuito, força maior. A gente precisa tomar muito cuidado com essa afirmação. Por quê? Primeiro, hoje o mundo inteiro está em uma situação que tenta se equiparar, enquadrar em um caso fortuito, força maior. Segundo, nós precisamos olhar se a efetiva falta de adequação à LGPD se deu, em maior ou menor grau, à ocorrência da pandemia. Por quê? A gente precisa lembrar que, querendo ou não, a LGPD tem um prazo de adequação de 24 meses. Ela é de agosto de 2018. Então, eu conseguiria demonstrar que a não adequação atual da minha empresa, ela se deu efetivamente por conta desses 2, 3, 4 meses, esperamos que não chegue a tanto, da pandemia. Por quê? Se eu não fiz nada até hoje, e em agosto eu não tenho nada feito, eu vou alegar que justamente naqueles 3 meses tive uma causa de força maior que me impediu de fazer essa adequação. Então,
A gente precisa ponderar até que ponto é, de fato, força maior. Danilo, eu acho que a gente não conseguiu ativar aqui a minha câmera. Boa tarde a todos, é a Maria Fernanda que está falando. Na linha do que o Danilo estava comentando, o que eu queria colocar aqui para a nossa reflexão é que as pessoas, né, a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação completamente fora de qualquer previsão e qualquer outra situação que tenha sido já classificada como caso fortuito ou força maior, né? Então, como vai ser a interpretação no judiciário ou pelos órgãos fiscalizadores, quando a gente está falando aí de LGPD, em relação à adequação ou não, né, das regras, enfim, que a norma coloca para a gente, ainda não se consegue fazer uma previsão. Mas o que a gente tem observado de algumas decisões, poucas, de outros temas, mas que têm surgido em relação à alegação, à caracterização do evento pandemia como caso fortuito ou força maior, é que sempre, como o Danilo frisou, a gente tem que buscar o nexo de causalidade. Então, o não cumprimento se deu efetivamente em razão do episódio de pandemia. Eu consigo fazer essa comprovação, até pelos princípios que a gente tem, né, que vão ter que ser observados e que estão contidos na LGPD. A gente tem sempre a obrigatoriedade de demonstrar todo o nosso esforço no cumprimento da norma. Ainda que a gente não tenha esse cenário ideal, que o Danilo vai falar daqui a pouquinho, por exemplo, do princípio da accountability, tá? Ainda que a gente não tenha esse cenário ideal de um cumprimento integral, o que eu consigo atestar, o que eu consigo demonstrar que já foi feito? Ou eu simplesmente, se eu tiver uma fiscalização, vamos supor que não tenha aí a prorrogação do prazo para a entrada em vigor da lei, eu consigo efetivamente demonstrar tudo aquilo que eu já fiz e justificar aquilo que eu não fiz, ou seja, comprovar por que eu não fiz e qual é a relação desse não cumprimento com a pandemia, ou não, a minha única explicação vai ser, olha, em razão do coronavírus, eu não consegui fazer nenhum trabalho de adequação. É muito nisso que a gente acha que as avaliações vão ser feitas por órgão fiscalizador, pelo judiciário, enfim, é nesse sentido que a gente acha que vai acontecer a avaliação nesse contexto da pandemia. Exatamente, Maria Fernanda. E isso está muito alinhado com o que traz o próprio parágrafo 1º do artigo 52 da LGPD. O artigo 52 é o que traz as penalidades, e no parágrafo 1º ele dispõe quais são os critérios que a ANPD vai precisar observar para decidir qual a sanção, qual a punição que vai ser aplicada. Então, são vários, desde a boa-fé do infrator, a vantagem econômica pretendida ou auferida. A gente gostaria de destacar alguns dos últimos, que são a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos para minimizar o dano e a adoção de políticas de boas práticas e governança. Então, isso vem muito alinhado ao que a Maria Fernanda estava falando, de que eu preciso mostrar que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu preciso, por mais que tenha acontecido a pandemia, não foi previsto, foi uma força maior. Hoje a gente precisou modificar toda a sistemática de trabalho, principalmente nos grandes centros. Em São Paulo, hoje, boa parte da população está trabalhando em regime de home office, né? Então, façamos o que dá para fazer. Por quê? A LGPD ela vem nesse conceito de accountability que a Maria Fernanda vinha falando, que é basicamente, eu preciso mostrar que eu estou correto, preciso estar correto e provar, ter essa demonstração. Como a gente fala agora de 4 meses e meio, considerando que os projetos de lei não entrem em vigor, a gente precisa minimizar o nosso risco, então. Algumas empresas ainda assim conseguem se adequar nesse prazo de 4 meses e meio, não é motivo para completo desespero.
algumas não vão conseguir. Como trabalhar, então? A gente precisa focar no que é o principal risco. A gente precisa focar energia, recursos e tempo naquilo que pode trazer o maior prejuízo, seja para o titular, seja para a empresa. Então, isso vai variar muito de acordo com a natureza da atividade da própria empresa. Se a gente está falando de uma empresa de e-commerce, por exemplo, o principal ativo ali, a principal entrada e porta de risco é a base de dados do consumidor. Eu preciso me preocupar o que está sendo feito com os dados dos meus consumidores, dos meus clientes. O que eu, empresa, faço? Eu ativo marketing direto com eles, fico mandando e-mail marketing, ou eu compartilho essa base com parceiros ou fornecedores que vão fazer essa ativação por mim? Quem são esses fornecedores? Será que eu não estou contratando empresas que não me deem salvaguardas mínimas, sejam jurídicas, e aí por base de contratos, termos, políticas, sejam tecnológicas mesmo? Será que a gente está compartilhando essas bases de forma não segura, planilhas abertas por e-mail anexada para um milhão de pessoas? O que a gente pode fazer então? Vamos mitigar isso. Vamos rever processos, vamos rever documentos, vamos rever tecnologias. Da mesma forma, se a empresa que a gente está falando é uma agência de marketing promocional. Então, o que essa agência... o principal core dela é desenvolvimento de campanhas de incentivo, por exemplo. Qual é a principal dor e o principal risco dessa agência? Ela desenvolve tecnologias para que os clientes dela cadastrem seus colaboradores para trocar pontos, juntar pontos. Então, o risco está justamente nessa base dos participantes da campanha. Vamos verificar como está a questão tecnológica e jurídica dessa base de dados? A gente fala muito em base de dados, em dados no meio digital, porque hoje é o grosso do tratamento, né? Faltariam braços para a gente fazer a quantidade e a qualidade de tratamento de dados pessoais se fosse de modo offline. O mesmo, a gente olha para uma agência de publicidade. Como a gente recebe esses dados? O que a gente tem feito com eles? De quem são esses dados? São dados dos consumidores da marca do meu cliente. Eu preciso receber esses dados? Vamos instituir uma política de não compartilhamento? Cliente, para subir em uma plataforma de programática, por exemplo, faz o teu marketing aí. Ou não, eu preciso. Vamos estabelecer uma conexão segura? Se eu tenho um programa de fidelidade, sou comerciante, sou qualquer coisa, e tenho um programa de fidelidade, eu preciso saber o que os participantes daquele aplicativo, daquele programa, estão fazendo e têm interesse. Então, aqui é onde eu preciso focar as minhas energias nesse primeiro momento. E sempre pensando também na principal base de dados de toda a empresa. RH, a gente não pode esquecer. Com quem a gente está compartilhando? Nós temos parceiros que fazem o processamento da folha de pagamentos, gestão de saúde ocupacional, concessão de benefícios. Então, assim, a gente pega onde estão as principais dores, foca a energia e recursos nesses pontos principais, porque ali está o principal risco de um tratamento indevido. Com um tratamento indevido ali, está também o principal risco de uma punição mais grave em caso de constatação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se eu mitigo os potenciais problemas que eu posso ter ali, ainda que eu tenha um tratamento indevido constatado, eu consigo demonstrar, e eu preciso conseguir demonstrar, que tudo que estava ao meu alcance foi feito. A partir desse momento, a gente consegue dialogar e defender perante a ANPD de que, dentre todos aqueles critérios que devem ser considerados, eu segui vários. Eu tive boa-fé, eu não pretendi auferir benefício do tratamento indevido, eu adotei todas as políticas, processos, tecnologias que estavam ao meu alcance, dentro do razoável, que é uma expressão que a LGPD usa várias vezes, razoável, razoabilidade, considerando as peculiaridades como a própria pandemia. A NPD, comecei um processo de adequação, tive que suspender,
veio a pandemia, acabaram os recursos alocados para esse projeto como um todo. Foquei no principal. Então, muda o cenário do não fiz nada para fiz tudo o que estava ao meu alcance. E isso, esperamos, deve ser olhado com bons olhos pela ANPD e servirá como subsídio para uma defesa no caso de uma eventual infração à LGPD. Isso se mantém independente se a LGPD entrar em vigor agora em agosto ou em que data for. Eu preciso sempre ter esses registros, sempre mostrar que eu estou cumprindo a lei. Maria Fernanda, tem mais algum comentário? Não, a ideia era mesmo trazer, né, essa visão geral da vigência que está para acontecer da lei, se tudo não for modificado, né, com esses projetos de lei. E também nos colocar à disposição, quem tiver qualquer dúvida e quiser mandar as perguntas para a gente está à disposição. Pessoal, muito obrigado. A gente espera que a discussão tenha sido proveitosa, que as informações lhes sejam úteis. Muito obrigado a todos que participaram dos outros 2 encontros também e estiveram conosco em toda essa jornada. Obrigado aos que ingressaram hoje. Esse material e os outros vídeos, como eu disse, ficarão disponíveis. Então, ao término da nossa conferência aqui, a gente vai enviar o link para todos os participantes e fiquem à vontade para nos contatar, fiquem à vontade para tirar dúvidas e a gente está à disposição, tá bom? Uma boa tarde a todos, um bom resto de semana, um abraço.